Olá, seja bem-vindo ao canal da Elaborativa. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Para quem me conhece, sabe o quanto eu sou encantada com as metodologias ativas. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Regis e eu sou professora. Trabalho com língua portuguesa, com língua espanhola, e minha vida se transformou no momento em que eu tive contato com as metodologias ativas. Já que estamos começando a conversar isso de maneira mais íntima, neste espaço reservado para falar de educação, acredito que trocar um pouquinho de figurinhas, experiências, um pouco dessa jornada que eu já fiz ao longo da caminhada de professora, ajude, sirva de incentivo ou até mesmo de curiosidade para saber o que é que as pessoas já fizeram em suas vidas nesta jornada enquanto professor. Eu, por exemplo, tive uma mudança em minha maneira de trabalhar, de agir, de ver a sala de aula quando conheci as metodologias ativas. E para começar o vídeo de hoje, eu preferi abrir o canal sobre elas. Eu acredito que tem muita gente que gostaria de ter mais informação, ou tirar dúvida, ou dialogar a respeito das metodologias ativas. Eu, particularmente, faz o quê? 3 anos que trabalho com metodologias ativas. Quando eu vivi uma experiência, digamos assim, muito enriquecedora na minha vida enquanto profissional. Eu tive a oportunidade de participar de um programa de imersão na Finlândia. A Finlândia é um país reconhecido internacionalmente por sua qualidade de vida, como também pelo seu modelo educacional. Mas foi lá que eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez as metodologias ativas em sala de aula. Só que detalhe, eu estava como aluna. Então, o que me motivou enquanto professora a entender o que aquilo acontecia, o que estava rolando ali, foi justamente o que modificou em minha vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava lá, e assim que as aulas começavam, por exemplo, eu lembro de me questionar muito como é que eu aprendia tanto. Essa pergunta ficava dentro de mim, martelando, porque eu entrava na universidade às 9 da manhã, eu saía às 4. Só tinha direito a 1 hora de almoço, por exemplo, no programa, e eu ficava encantada que quando dava 4 horas eu dizia, já encerrou? Então, esta experiência foi o que primeiramente motivou a que eu buscasse este porquê. Como professora, eu acredito, ou pesquisadora, eu tenho uma característica que muita gente tem também, eu sou muito curiosa. E esta curiosidade me inquieta. E esta inquietação me faz perguntar, pesquisar, buscar. E lá, no primeiro dia, segundo dia de aula, eu lembro demais de ficar, meu Deus, como é que eu aprendo tanto? Como é que eu estou aqui sentindo sempre motivada a fazer alguma coisa, a pesquisar alguma coisa? Não sinto cansaço, porque já fiz curso acadêmico, sei como um dia de aula é exaustivo e por mais cansaço físico a gente tivesse, eu estava sempre querendo buscar, querendo entender. Claro, o fascínio num país diferente faz com que a gente também sinta isso, não é? A gente fica curioso da novidade, tudo desperta interesse. Mas a aprendizagem, que é o nosso foco hoje, foi justamente o que me fez buscar como eu aprendia tanto. E aí eu comecei a perguntar aos professores por que eles faziam aquela forma, por que eles usavam aquele material, o que significava isso. E quando eu retornei, eu comecei a pesquisar, a buscar, entender melhor. E o nome metodologias ativas, que lá surgiu, eles também trabalhavam e diziam que estavam aplicando metodologias ativas, este nome começou a fazer parte de minha vida. Começou a, pelo menos, tentar fazer com que a minha aula despertasse no meu aluno aquela mesma sensação que eu tinha sentido lá. Parece louco, mas eu acho que foi bacana eu ter tido essa experiência para começar a entender, enquanto professora, o meu papel. O papel de facilitadora, por exemplo, ou mediadora, ou
aquele profissional responsável por fazer com que o outro absorva um pouco de conhecimento, que ele desenvolva habilidades e competências para a sua própria vida, usando este conhecimento que a gente tem como responsabilidade entregá-lo. E aí foi desta forma que a gente começou a ter um processo diferente em sala de aula. Eu falo mais das minhas experiências porque para o professor, quando ele começa a partilhar aquilo que faz, aquilo que usa, ele se torna mais íntimo, ele se torna mais interativo e esta partilha de experiências faz com que a gente se aproxime e ouse, e teste, e tente, e veja como isso pode ser feito em sua sala de aula para que o seu aluno tenha esta mesma experiência de aprendizagem. Então, falando desta forma, eu acho que as metodologias ativas são responsáveis por fazer este movimento. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre elas. Foi neste mundo, como eu falei, citei um pouco da Finlândia, dessa experiência, que eu vivenciei essas angústias, essas inquietações, que dali, veja, eu fui estudar uma linha de pesquisa chamada empreendedorismo e inovação. Não conhecia. Então, primeiro contato com empreendedorismo, com inovação surgiu ali. E isso voltado para a educação, eu vi que é muito pertinente na realidade educativa que nós estamos hoje, inclusive no Brasil, com a BNCC. Um dos eixos estruturantes da BNCC, agora que está em vigor, é o empreendedorismo. Então, ter participado dessa linha me trouxe um pouco deste conhecimento, mas eu passei apenas um mês. E um mês, para você ter profundidade, ter um conhecimento mais acirrado, não era suficiente. Então, também continuei estudando e pesquisando empreendedorismo e inovação ao retornar do Brasil. Participei de um programa de MBA e foi com este conhecimento que eu comecei a aplicar há 3 anos em minha sala de aula também este tipo de ação, este tipo de atitude com empreendedorismo. E as metodologias ativas sempre dando suporte.